Bom dia, Jacareí. Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro, agora são 9 horas e 13 minutos. Para você que está nos assistindo ao vivo, lembrando que o Bom Dia Jacareí tem reprise a partir das 11 horas da manhã. E a partir de agora você fica bem informado com as notícias da nossa cidade. Vamos saber como foi a sessão ordinária que aconteceu ontem aqui na Câmara Municipal. Vamos falar também sobre a construção lá do anexo do Fórum de Jacareí, que deverá ser retomada. E ainda sobre violência contra a mulher. Ao meu lado está o jornalista Rodrigo Romero e também o juiz Fernando Henrique Pinto. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui no Bom Dia Jacareí. Muito obrigado pela presença, senhor juiz. Rodrigo, mais uma vez com a gente aqui, fazendo parte da bancada do Bom Dia. E antes de começarmos o nosso bate-papo aqui com os convidados, vamos saber como foi a 30ª sessão ordinária que aconteceu ontem, quarta-feira, aqui na Câmara. O Rodrigo Romero que vai trazer para mim essas informações. Rodrigo, ontem tivemos a sessão aqui no plenário da Câmara, apenas um projeto? Foi uma denominação de nome de rua, né? Vladimir Fonseca, o vereador Paulinho do Esporte foi o autor. Só tivemos esse projeto na sessão ordinária. E também teve a participação do Walker Ferraz, do Comitê das Águas, que usou a tribuna livre para falar sobre o Rio Paraíba, que essa semana é homenagem ao Rio Paraíba. Também foi aprovados alguns requerimentos e também pedidos de informação. Foi o que teve na sessão ordinária de ontem. Muito bem. O Walker, que é lá do Comitê das Águas, o Comitê das Águas, né, há algumas semanas, organizou aqui na Câmara Municipal mesmo uma palestra sobre a questão do meio ambiente e das águas de Jacareí para candidatos a vereadores, aí, tentando firmar um compromisso com os candidatos em relação ao meio ambiente aqui na nossa cidade. Bom, e depois de mais de 5 anos parada, parece que finalmente a obra do anexo do Fórum de Jacareí vai ser retomada. Quem garantiu isso foi o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Paulo Dimas. Ele esteve aqui em Jacareí na semana passada e vistoriou o local e afirmou que a previsão do término para essa obra é o ano de 2019. Acompanhe mais informações na reportagem do Rodrigo Romero. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, esteve em Jacareí para se reunir com o prefeito Hamilton Mota e outras autoridades para anunciar que as obras do anexo do Fórum da cidade, paradas há mais de 5 anos, vão finalmente recomeçar. Já temos aí um projeto sendo encaminhado, estamos elaborando esse projeto executivo para depois fazer uma licitação para darmos continuidade à obra. Essa obra vai ser estabelecida como uma prioridade do tribunal, porque aqui em Jacareí realmente as atuais condições desse prédio são muito desfavoráveis, o prédio está muito acanhado e aí nós precisamos aumentar essa estrutura e vamos então agora esperar, inclusive, o novo prefeito assumir, conversar com ele para estabelecer alguma parceria. O desembargador vistoriou o esqueleto da obra, que fica ao lado do Fórum, na Praça dos Três Poderes. Junto com alguns juízes e funcionários do Poder Judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça analisou a planta do anexo e prometeu em breve que ela vai de novo sair do papel. Pelo que eu identifiquei, a Prefeitura iniciou a obra, fez a contrapartida, depois os recursos que foram escasseando, o Estado começou a ter dificuldades também para dar a sua parcela de contribuição, então paralisou a obra e uma pena, mas nós vamos agora, se Deus quiser, retomar essa obra e concluí-la, penso eu, aí, talvez em 2 anos. A história da construção do anexo do Fórum virou uma novela. Iniciada no fim de 2008, sob responsabilidade da Prefeitura de Jacareí e do Governo do Estado de São Paulo, a partir de 2011, devido ao atraso nas obras, previstas para terminar em 2010, passou a ser toda do Estado. Depois disso, praticamente não foi mais mexida e ficou abandonada. Parte das instalações tem umidade e infiltrações, além de rachaduras e materiais de construção largados ali. Se nós conseguirmos concluir essa obra aqui do lado, que tem um bom espaço, está muito bem localizado o terreno, e nós depois viemos fazer uma reforma aqui interna, dando uma otimizada no espaço, acho que nós vamos conseguir utilizar sem precisar de novo prédio. Hoje nós temos o processo digital que permite que haja uma otimização dos espaços, então com o tempo esses cartórios grandes, com grandes prateleiras para acomodar os processos vai desaparecer. Paulo Dimas visitou também as instalações do prédio do Fórum, inauguradas na década de 60 e que também necessita de reparos e espaços.
Ele conversou com os funcionários e ouviu questionamentos e falou do relacionamento com a Ordem dos Advogados do Brasil de Jacareí. O fórum atual conta com 3 varas cíveis, 2 criminais e a vara da infância e juventude. Caso o anexo saia mesmo do papel, o objetivo é ampliar os atendimentos e dar mais conforto para as pessoas. Recentemente a OAB esteve lá conosco, lá em São Paulo. Agora hoje estivemos também aqui com a presidente da OAB e temos aí realmente essa demanda de melhorarmos o espaço físico para que a gente possa eventualmente receber melhor o jurisdicionado, atender melhor. Mas o importante é que eu agora percorri todos os cartórios, né? Nós temos aí funcionários que, apesar da má estrutura de trabalho, estão aí comprometidos, têm aí uma motivação muito grande para trabalhar. Muito bem. Doutor, agora a expectativa é que essa obra, enfim, será retomada e é uma expectativa, é positiva dessa vez. A presidência do tribunal atual, na verdade, já vem se sensibilizando, né? Desde a presidência passada, nós chegamos até a anunciar, né, que a obra seria retomada, mas naquela época já se iniciava a crise econômica que o Brasil está passando e não foi possível, né? Esse novo presidente do tribunal, Dr. Ivan Sartori, também se sensibilizou com a situação de Jacareí e dele nós já temos algo mais concreto, né? Então ele deu aval já para liberação de verba do próprio tribunal para a realização do projeto básico e também do projeto executivo. Existiu algum culpado nesse tempo todo? Que a obra começou em 2008, aí parou em 2010... Teve algum culpado nisso? A prefeitura ou o estado? Ou teve alguém? A obra não é nossa, né? Não é a obra é feita por um convênio entre a Secretaria de Justiça, que é do Poder Executivo do Estado de São Paulo, e a Prefeitura Municipal. E na época a obra parou e havia várias alegações, né? Problemas estruturais, por parte da empresa, falta de pagamento. Não sei se chegou a um consenso a respeito do que aconteceu realmente. Também não sei se isso está até jurisdicionalizado, né? Agora, o importante é nós retomarmos, né? E eventual apuração de responsabilidades vão ser feitas nas esferas próprias. Doutor, não só apenas a conclusão do anexo, mas também existe a expectativa da reforma do prédio atual do fórum, que tem várias questões de acessibilidade. Queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. A ideia desde 2008 era não só construir o anexo, como reformar o prédio antigo, né? Não só uma reforma, é uma readequação dos espaços em razão do espaço maior que está sendo gerado. E, sem dúvida, uma das questões primordiais é a acessibilidade, né? Nós temos um fórum que um deficiente físico, um cadeirante, não consegue subir ao primeiro andar. É um absurdo isso, né? E como é que vocês estão prevendo isso para frente? O que é preciso realmente fazer ali? Porque o senhor falou até antes de começar o programa que o primeiro pedido para se reformar foi feito em 88, né? O fórum é mais ou menos de 1960, né? Na época foi um projeto padrão e modelo, né? Que depois copiado até em várias outras comarcas ao longo das décadas, né? Na época, Jacareí era um símbolo até o fórum de Jacareí. Já em 1988, que é o ano da nossa Constituição, verificou-se a necessidade de uma ampliação. As demandas, a população foi crescendo, as demandas da comarca foram crescendo. Foi o primeiro ofício com pedido de expansão do fórum data de 1988. Daí para cá, não se conseguiu a expansão do fórum, a solução foram, vamos dizer assim, fazer puxadinhos, vamos dizer, né? Então, a primeira solução que foi dada, o fórum era um vão livre, embaixo, mais ou menos como o MASP em São Paulo, né? E fechou-se o térreo e transformou-se em secretarias, etc. A comarca foi crescendo mais, o número de varas foi aumentando, e aí foram se colocando tapumes de madeira, avançando nos corredores do fórum, para poder abarcar outras unidades. Cartórios que tinham o pé direito alto foram divididos na sua altura pela metade, para comportar um outro cartório em cima. Então são 2 cartórios que, se o servidor for muito alto, quase bate a cabeça no teto. E essa é a situação. Porque a população é que mais sofre, porque o senhor até mesmo falou,
quando chega a época de verão, fica insuportável aquele ambiente ali, né? Sim, eu insisto nisso. A nossa maior preocupação é com a população. Os juízes passam. A obra do fórum fica para o povo de Jacareí. Nós, mal ou bem, temos nossa salinha lá com ar-condicionado do tribunal ou nosso e vamos nos virando. Agora, é triste ver, por exemplo, em dias de pico de audiência, que o local de espera das audiências é aquele corredor do primeiro andar, um corredor único, onde se misturam crianças de audiências de vara de família e partes, pessoas de audiências de varas cíveis, réus de varas criminais, adolescentes em conflito com a lei, todos misturados no mesmo corredor, que no verão chega a alcançar mais de 30 graus. Muito bem. Doutor, a gente sabe que os avanços da tecnologia eles também facilitaram muito a questão do trabalho do judiciário, digitalização de processos, a possibilidade de audiências não presenciais. Como é que essa realidade chegou aqui em Jacareí, ou se essa questão estrutural dos prédios atrapalha a gente chegar nessa modernidade? A questão da digitalização dos processos foi algo que nos deu um fôlego realmente. Ela veio para Jacareí mais ou menos no segundo semestre de 2013. Os processos passaram a entrar na forma digital. Para vocês terem uma ideia do impacto disso, hoje, 2016, a minha vara de família, e as varas de família normalmente os processos giram muito rápido. Talvez mais de 2/3 dela já seja digital. Ou seja, o acervo físico é muito pequeno e está diminuindo. Isso nos dá um fôlego em termos de espaço, porque alguns espaços que eram alocados apenas para guardar processo, esses espaços estão sendo liberados, né? E a gente espera que uma empresa de arquitetura, de engenharia, utilize isso em nosso favor, para aumentar espaços para o servidor público que trabalha dentro do fórum e também para a população. E a questão das audiências não presenciais? A gente tem essa tecnologia? Sim, aqui em nós Jacareí? temos a tecnologia das audiências virtuais, por teleconferência, né? Temos equipamento disponível e no Fórum de Jacareí não temos sala, né? Então, é um dos gargalos que também nos impulsiona aí atrás dessa expansão do Fórum. Muito bem. Vou dar uma pausa aqui na conversa com o juiz Fernando Henrique e com o Rodrigo Romero, para a gente ver como é que fica aí o tempo aqui na nossa cidade. Será que o frio que marcou esses dias vai continuar? Confira na previsão do tempo. E as temperaturas vão estar amenas hoje, quinta-feira, dia em que começa a primavera, exatamente às 11 horas e 21 minutos. O céu vai estar sem nuvens e a umidade relativa do ar vai marcar 61%, sem chances de chuva. A mínima fica em 12 graus e a máxima não deve passar dos 23. Amanhã, o calor volta com tudo aqui em Jacareí, é o adeus ao inverno. O sol vai predominar durante todo o dia, com a umidade do ar marcando 52% e também sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 13 e 30 graus de máxima. E hoje eu falei o tempo aí com o Rodrigo Romero, aqui, o Rodrigo Romero que traz o tempo aqui para o Bom Dia Jacareí. Rodrigo, sem frio então. Sem frio. Vamos sem voltar a... É o nosso moço do tempo. Eu não sou culpado de nada, hein? Não sou culpado de nada. Nós pegamos o tempo da onde, Rodrigo? Qual é da agência? Agência Clima Tempo, eu resgato o tempo de lá e passo para o texto para você falar aqui no programa. Muito bem, o Rodrigo não é meteorologista, ele é jornalista. Bom, seguimos aqui com o juiz. Doutor, a gente tem uma expectativa muito grande, não só na questão estrutural, né, da reforma e a construção do anexo, mas também Jacareí tem uma demanda para que cheguem aqui outras varas de justiça para a cidade. Quais seriam elas? Quais seriam as prioridades? É só para esclarecer uma questão estrutural do prédio, né? Do anexo do prédio. Foi feita uma licitação especial apenas para verificar isso. Foi contratada uma empresa de reconhecida gabarito nesse setor, que é a Falcon Bauer. Ela constatou que existem sim o que eles chamam de patologias na obra, alguns probleminhas estruturais, mas também afirmou que esses problemas são sanáveis. Então é possível sanar esses problemas. Boato que o prédio tinha risco de cair, tinha que ser desmoronado para construir outro, isso não vai acontecer. Não, espero que não, né? Espero que não. A empresa diz que existem problemas, mas eles são sanáveis. Imagino que não cairá, não acontecerá nada sanando esses problemas, né?
E essa é um dos motivos também da pressa da obra. Mas então isso é importante esclarecer que foi feito um laudo para averiguar a situação dessa... Especificamente para isso. Do que está ali construído Sim, hoje. foi feita uma licitação e um laudo especificamente para isso. Então quando o desembargador vem aqui e fala da continuidade, que ele está falando a partir de dados técnicos. Sim, inclusive os projetos que vão ser elaborados pelo Tribunal de Justiça, no custo do projeto também está contemplado o que tem que ser feito para sanar essas irregularidades. Muito bem. E Bom, em relação à vara, né? Desculpa. Isso, Atualmente, não existem varas, vamos dizer assim, sobrando em lei para poder ser instaladas em Jacareí. Nós temos 9 varas, todas as varas previstas em lei já estão instaladas. Existe um projeto na Assembleia Legislativa do Estado, envolvendo várias comarcas, não só Jacareí. Esse projeto contempla 4 novas varas para Jacareí. No projeto, essas 4 novas varas não têm designação de competência. Então não está dizendo no projeto se elas vão ser de famílias, cíveis, criminais. São 4 varas, né? Mas eu imagino que esteja na frente das prioridades a vara da infância e da juventude e a vara de violência doméstica. Bem, a vara da violência doméstica, violência contra a mulher é um tema que ainda vamos conversar hoje no segundo bloco do programa. Bom, estamos na Semana Nacional de Trânsito. É uma oportunidade para refletirmos sobre a importância de um comportamento mais responsável no trânsito, como, por exemplo, o respeito aos limites de velocidade. Então, para ajudar você a ficar atento a isso, confira a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Elmira Martins Moreira, Ademar Pereira de Barros, Avenida das Letras, Rua Tiradentes e Estrada Municipal Biadino Kiev. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Major Acácio Ferreira, São Jorge, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Lucas Nogueira Garcês, Rua Expedicionário Armando Cavalcante e Rua Bom Jesus. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos até o Pátio dos Trilhos, onde o repórter Daniel Mendes nos traz dados sobre a violência contra a mulher aqui na nossa cidade. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, são 9 horas e 34 minutos. Para você que está aqui nos vendo ao vivo, lembrando que esse programa tem reprise a partir das 11 da manhã. Bom, no período de janeiro a julho de 2016, o número de casos de violência contra a mulher aumentou 19% em relação ao ano passado. O repórter Daniel Mendes está lá no Pátio dos Trilhos e conversa com a representante da ONG Espaço Mulher, a Maria Aparecida Siqueira. E aí Daniel, você está nos ouvindo aí? A você, a todos no estúdio, e a você que acompanha também o Bom Dia Jacareí. Elton, olha, só para você ter uma ideia, você falou que aumentou o número de violência contra as mulheres, né? Olha, só em julho deste ano foram 101 casos. Comparado ao período do ano passado, foram 46 casos no ano passado, em julho deste ano, 101, um aumento de 119% no índice de violência contra a mulher. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com a presidente da ONG Espaço Mulher, Maria Aparecida de Siqueira. Maria Aparecida, muito bom dia. Um aumento de 119% no índice de violência. Como é que você, que é presidente da ONG Espaço Mulher, enxerga esse aumento e qual é a principal causa deste aumento, na sua opinião? Bom dia. É um aumento significativo porque, na verdade, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. E talvez essa violência tenha ficado por muito tempo velada. Então a mulher hoje ela está mais bem informada a respeito dos direitos da Lei Maria da Penha. Então esse número se deve ao conhecimento da mulher e ela não está ficando mais calada, ela está denunciando realmente. Agora, muita gente comenta, e saiu também uma pesquisa recentemente, que até algumas mulheres concordam com esse dado, de que a violência contra a mulher também está atrelada ao modo da mulher se vestir, por exemplo, usar roupas mais provocantes, enfim, isso aí com relação ao estupro, né? Voltado para isso. Você, como é que você enxerga essa pesquisa? Você que teve acesso à pesquisa aqui, como é que você enxerga essa pesquisa? Reflete a realidade daquilo que você tem acompanhado dentro do trabalho da ONG Espaço Mulher? Olha, para nós foi uma surpresa muito grande esse índice de mulheres que pensam dessa forma. E, na verdade, a gente está preocupado até com o futuro
desses filhos dessas mulheres. Porque à medida que você cresce esse número de mulheres pensando que a culpada pelo estupro é a própria mulher, isso realmente vai demandar muito trabalho da nossa parte, que trabalhamos na prevenção, fazemos palestras informando todos os direitos das mulheres, e a gente percebeu que nosso trabalho é muito importante na conscientização que a mulher não tem culpa de nada, a mulher pode usar o que ela quiser e isso não dá o direito de alguém cometer um crime contra a honra da mulher. Agora, um outro período também que realmente a violência contra a mulher tem aumentado, segundo a Polícia Civil, é com relação aos períodos do carnaval e de festivos, que aí muitos atrelam a bebida alcoólica. Como é que você enxerga também essa questão, esse índice? Essa é uma realidade que vocês têm acompanhado no dia a dia? Realmente, nós temos constatado que após esse período, né, sazonal isso, logo após um carnaval, um final de ano, grandes festas comemorativas, onde rola aquele churrasco, onde as pessoas acabam se embriagando, se sentem mais corajosos para cometer esse tipo de violência. Isso realmente é um dado que a gente tem percebido bastante no nosso trabalho. E nós temos, inclusive, buscado esses elementos para fazer novas discussões, inclusive para a gente poder conscientizar essa mulher que ela tem direitos e que ela deve buscar, sim, fazer a denúncia para não sofrer essa violência calada, como muitos anos se viu que a mulher nunca denunciava. Hoje não, hoje a mulher está mais encorajada e ela está buscando mais uma segurança jurídica para isso. Tá, por falar em segurança jurídica, nós estamos também aqui com a Terezinha Renault, ela que é advogada da ONG Espaço Mulher. Terezinha, muito bom dia para você. A gente fala com relação à justiça, né? É preciso, como é que estão as leis, né, voltadas para a proteção da mulher? Como é que a senhora enxerga isso? Bom dia a todos. Realmente, a Lei Maria da Penha, ela tem que ser vivida, vivenciada e aplicada na sua totalidade. A mulher, quando ela procura uma delegacia de defesa da mulher para contar os fatos, relatar os fatos sofridos, automaticamente isto já vai para o judiciário. Se ela teve lesões corporais, ela vai passar pelo IML, vai ser pedido medida protetiva para ela e a justiça tem que acatar, inclusive, esse pedido de afastamento, da distância desse agressor junto a ela, entendeu? Então, a justiça vai ter que aplicar realmente. O pessoal fala, a Lei Maria da Penha não é como toda lei que não vai pegar, não vai pegar. Não, ela vai pegar e está pegando. Agora, está na lei e tem que ser aplicada realmente. A delegacia tem que enviar para o fórum, para a justiça e tem que ser aplicado todas as medidas protetivas para essa mulher. Uma última pergunta antes de passar lá para o estúdio, com relação ao preparo, né? Muitas mulheres têm reclamado, a principal reclamação dela é com relação aos órgãos competentes, como as próprias delegacias que não estão preparadas para receberem essas mulheres que são vítimas de violência. Como é que a senhora enxerga e o que seria necessário fazer para mudar esse quadro? Realmente, essas mulheres reclamam mesmo, até porque elas, quando vão numa delegacia da mulher, ela tem aquele medo, ela tem vergonha, ela tem o constrangimento de contar um fato íntimo para uma pessoa estranha que está ali. Realmente acontece em muitas delegacias dessas mulheres chegarem, contam o fato e às vezes são tratadas até com um certo desprezo, um certo descaso. Isso reflete muito no nosso trabalho, porque a gente acolhe essa mulher porque ela está vulnerável, ela está sofrendo uma dor que ela não quer contar para uma melhor amiga, ela não quer contar para a melhor amiga, mas na ONG, para a gente ela conta e conta que realmente sofreu constrangimento na delegacia. Esse é um fato que a gente já levou para a Defensoria Pública, a gente já levou para os magistrados, estamos aguardando providências do governo para que o governo consiga deixar essas mulheres que atendem essas mulheres vítimas da violência maior humanidade, trate com maior humanidade. Mas isso ao longo do tempo vai ocorrer, se Deus quiser. Tá certo, muito obrigado. Nós temos uma pergunta do estúdio. Elton, você tem alguma pergunta por aí?
Daniel, muito obrigado aí pelo link. Agradecer a Maria, que sempre presente aqui na TV Câmara, e a Terezinha Renó, também advogada lá da ONG Espaço Mulher. Daniel, eu queria perguntar para Maria se esse aumento no número do registro dos casos, se ela atribui isso também a uma conscientização da população, apesar de que a gente vê que na pesquisa 1/3 da população responsabiliza a vítima, por exemplo, de estupro, pelo crime sofrido, se ela acredita que está havendo uma mudança da população em relação a esse tema. Tá certo. Maria Aparecida, o Elton pergunta o seguinte: esse aumento, né, do registro, né, dos casos de violência, você acha que está havendo uma mudança, apesar das pessoas culparem as vítimas, né, na maioria das vezes culparem as vítimas por sofrer a violência, mas esse maior índice de registro de violência contra a mulher, você acha que há uma conscientização maior por parte da população? Está havendo isso? Existe uma mudança nesse comportamento da população? Existe sim, a gente tem constatado isso ao longo desses 10 anos do nosso trabalho aqui na cidade de Jacareí, que a gente tem fortalecido essa mulher para buscar os direitos dela e tem amparado de uma forma psicologicamente, socialmente e juridicamente, como a doutora Terezinha falou, nós damos esse apoio para essa mulher, sabendo, conscientizando essa mulher desse direito dela, que ela deve denunciar, ela não deve sofrer, isso não é normal. Essa pesquisa relata realmente, inclusive, que as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, as pessoas ainda carregam muito, um pensamento muito conservador, a cultura antiga, que a mulher deveria se vestir toda, né, com aquelas vestimentas cobertas, não mostrando o corpo. Hoje a mulher ela tem mais liberdade, então à medida que a sociedade vai se conscientizando, e as mulheres também, dos seus direitos, o número reflete muito isso, a mulher está tendo mais coragem. O que nós precisamos cobrar realmente, e que a gente quer deixar nosso pedido, é um tratamento mais humanizado nas delegacias da mulher, um atendimento específico para essa mulher, para ela ser ouvida, um grupo multidisciplinar que nós temos no nosso espaço para essa mulher denunciar e buscar ajuda para ela poder acreditar que a justiça realmente funciona para ela, nesses casos de que ela sofre essa violência toda. Certo, muito obrigado pelas informações. Pois é, Elton, a mulher deve aproveitar então essa oportunidade, essa liberdade que ela tem também para denunciar, porque sabemos que a denúncia é o melhor caminho para aquelas que estão sofrendo com a violência. Voltamos ao estúdio. Daniel, fica por aí que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais com vocês. Agora eu estou aqui recebendo no estúdio a Cibele Sugano, aqui, o Rodrigo deu lugar a Cibele. Continuamos aqui com o juiz, o Paulo Fernando Henrique, e vamos falar um pouquinho também desse tema. Doutor, como é que esses casos de violência contra a mulher, a gente sabe que tem a ocorrência policial, a questão do crime, mas como é que isso reflete lá na vara da família? Em primeiro lugar, a Lei Maria da Penha, ela prevê que os crimes e as medidas relacionadas, medida protetiva, por exemplo, relacionadas à violência doméstica contra a mulher, elas são de competência de um juizado especial da violência doméstica. E que, enquanto não implantado esse juizado em determinada comarca, quem faz as vezes desse juizado são as varas criminais. Agora, é claro que essas situações resvalam na vara de família, né? Às vezes os problemas são os mesmos que são colocados numa petição inicial de uma separação, de um divórcio, e às vezes os pedidos de medidas são os mesmos, né? Agora, a vara de violência doméstica, onde existe, ou a vara criminal, é a mais, vamos dizer assim, estruturada para tomar aquelas primeiras medidas mais urgentes, quando a situação está no calor dos acontecimentos, que é, por exemplo, a tal da medida protetiva, de afastamento do lar, ou de não aproximação, etc. Fernando, os números dessa pesquisa são bem altos, né? Tipo, 1/3, lógico, é uma amostragem, mas 1/3 da população considera que a culpa é da vítima, né? A pessoa foi violentada, mas a culpa é dela mesma, ou seja, ela de vítima, ela se torna causadora da violência, o que acaba até justificando os atos de violência que ela sofre. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Outro número alto é que uma mulher é estuprada no Brasil a cada 11 minutos, ou seja, a gente tem um número alto de violência contra a mulher e tem um número alto de pessoas que acham que a culpa
é dela mesmo. Como é que o senhor vê essa situação aqui na cidade de Jacareí? Na verdade, a situação está inserida num contexto muito maior, né? Não só cultural, como de legislação processual, que contexto, e às vezes envolvendo até ideologias. Que contexto é esse? Alguém cometeu um crime, um adulto cometeu um crime, não existe qualquer outra pessoa responsável por esse crime que não aquela pessoa que o cometeu. Eu sou absolutamente contra essas ideias de que criminoso é vítima de desigualdade social. Isso é uma extrema ofensa à maioria da população brasileira, que é de baixa renda, que é pobre, mas é extremamente honesta e trabalhadora. Por exemplo, favelas ou comunidades. Quem que é criminoso lá dentro? A minoria. A maioria está trabalhando, a maioria está lutando. Nós temos em São José dos Campos um defensor público, aliás conhecido no Brasil inteiro, que morou em favela no Rio de Janeiro. Então, em primeiro lugar, o criminoso, a responsabilidade pelo crime é do criminoso, não é de mais ninguém. Em relação à pesquisa, pode ocorrer uma situação de essa questão ideológica, né? Mas também pode ocorrer uma falsa percepção da população no seguinte sentido: talvez ela esteja dizendo uma coisa, ela queira dizer outra. Às vezes ela não está dizendo que a culpa é da vítima ou que existe uma culpa concorrente da vítima. Talvez ela queira dizer o seguinte, que determinada conduta da vítima deixa ela mais suscetível a esse tipo de crime. Por exemplo, um policial que vai enfrentar bandido numa comunidade que está atirando de fuzil. Se ele for sem colete à prova de bala, a chance dele morrer é maior. Se ele for com colete à prova de bala, a chance dele morrer é menor. Em um caso ou em outro, se ele morrer, se ele tomar um tiro, a culpa é óbvio que não é dele. A culpa é do bandido que atirou. Mas se ele está com colete de prova de balas, ele está menos suscetível a morrer. Em relação à conduta da vítima, é a mesma coisa. Em hipótese alguma, mesmo se ela andar nua na rua, ela não é a culpada pelo crime. O culpado é o criminoso. Ponto. Mas é claro que, dependendo da conduta da vítima, ela vai chamar mais a atenção. Ou não. E vai ficar mais suscetível ou não. E aí é uma coisa para as famílias discutirem dentro de casa, para os pais orientarem os seus filhos, suas filhas, né, a respeito dessa questão do risco, né? Talvez seja isso também, essa diferença sutil, mas importante de percepção. Agora, num contexto mais geral, se nós formos comparar com países de primeiro mundo, por exemplo, a criminalidade em geral no Brasil é insuportável. No Brasil se mata quase 60 mil pessoas por ano. Não existe nenhum país no planeta Terra que mate isso por ano, nem com populações maiores. Nós matamos mais do que países em conflitos, em guerra declarada. Então, isso também está inserido num contexto de violência maior. Para quem teve a oportunidade de viajar e andar nas ruas de um país chamado de primeiro mundo, mais desenvolvido, você percebe que as pessoas se respeitam, respeitam as leis, respeitam as instituições. E por quê? Porque elas são mais civilizadas que o brasileiro? Nem tanto. Talvez seja porque elas saibam, porque se elas não respeitarem, a resposta do Estado vai vir rápida e forte. O que às vezes não acontece aqui no Brasil. E só complementando isso, a Presidência da República tem uma ouvidoria que recebe, de cada 10 reclamações, 9 é com relação justamente ao atendimento das autoridades, né? E muita gente não denuncia porque não se sente acolhida, né? Tanto pelas delegacias especializadas quanto pela Polícia Militar, e outra porque acha que não vai dar em nada. O que o senhor acha sobre isso? Também são fatores múltiplos, eu acredito. Certamente, uma delegacia de polícia não é o lugar mais acolhedor do mundo. O ideal, principalmente para crimes envolvendo família, é que houvesse até um psicólogo para atender a pessoa, numa delegacia, né? E, se possível, que o depoimento formal dela fosse filmado,
para, na medida do possível, ela não ter que repetir o mesmo depoimento e reviver aquele sofrimento várias e várias vezes, né? Agora, nós temos que também ver que, por exemplo, em especial em Jacareí, nós temos um déficit terrível de policiais, né? Acho que, salvo engano, são no mínimo 40 policiais de déficit. Existe até uma ação civil pública ajuizada aqui em Jacareí em relação a isso. Então, se nós não temos nem policiais para dar atendimento, para fazer investigação, quanto mais um psicólogo, não é verdade? Acredito que a gente possa e deva avançar nesse sentido. Ajudaria também se a legislação processual penal fosse modificada, como fosse criado uma espécie que existe em outros países de juizado de instrução, onde de alguma forma a pessoa seja ouvida, às vezes até com uma autoridade judiciária junto, um advogado para a pessoa que está sendo acusada, uma única vez. Porque no sistema processual atual, a pessoa é ouvida, às vezes, 2, 3, 4 vezes sobre o mesmo assunto, né? E o processo se arrasta. Ou seja, como o senhor mesmo disse, uma vara de violência contra a mulher também aqui na cidade de Jacareí poderia, de repente, ajudar bastante a população com relação a isso, Sim. né? Existe outra questão importante, que é a seguinte. Chegam muitos casos no fórum, um boletim de ocorrência, a pessoa dizendo várias coisas sobre a outra pessoa, ponto final. Não tem uma testemunha sequer indicada, muito menos ouvida, não tem um laudo pericial, não tem nada. É a palavra de um contra a palavra do outro. Normalmente esses casos terminam em arquivamento, porque óbvio que a maioria das vítimas são vítimas reais, mas existem as falsas denúncias. E quando vai para dentro do judiciário, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Então, o que é importante? Em primeiro lugar, a mulher, especialmente a mulher, ninguém, mas especialmente a mulher, não admitir o primeiro ato de violência. Um ser humano não pode admitir que o outro rele nele. Não é possível numa situação civilizatória. Nós, há milhares de anos, já saímos do tempo das cavernas. Nós estamos em 2016. Isso não pode existir mais. E a própria pessoa não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Então aconteceu a primeira vez, já na primeira vez vai tomar providência. Se acontecer alguma coisa mais séria, imediatamente se refugie na casa do vizinho, chame a polícia militar imediatamente. Não deixe a coisa passar para daqui a 3, 4, 5 dias ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Às vezes a testemunha que estava lá no ânimo disposta a testemunhar, às vezes não está mais. Aquela marca que ficou no corpo, às vezes já sumiu, né? Então, vamos dizer assim, as vítimas têm que se valorizar a ponto de instaurar dentro de si uma tolerância zero para a violência. Não admitir nenhum tipo de violência contra si. Perfeito. Bom, eu queria pedir para o pessoal aí da técnica, ver se o Daniel está a postos lá, para a gente conversar um pouquinho também com a Maria Aparecida e com a Terezinha Renó, sobre essa questão. Daniel, eu queria que você perguntasse para elas aí, a gente está aqui ouvindo o juiz, a gente viu algumas questões que seriam fundamentais, como o aumento do efetivo policial ou o atendimento. Qual é para elas a maior demanda aqui em Jacareí na questão do atendimento à mulher vítima de violência? Tá certo. Maria, estamos conversando também no estúdio com o juiz e uma das questões colocadas lá é com relação ao aumento do efetivo para poder realmente atender melhor as mulheres. Mas na sua visão, qual que seria a grande demanda para poder ter um melhor atendimento para as mulheres aqui da nossa cidade? Olha, doutor Fernando, um abraço para o senhor tem acompanhado o nosso trabalho e sabe perfeitamente bem que nós temos um trabalho, uma sociedade civil, que é aquela que ajuda o poder público nessa demanda, nesses trabalhos com as mulheres de Jacareí. Realmente tem um número reduzido de serventuários nessa área da segurança pública. Nós nos colocamos à disposição, inclusive na Delegacia da Mulher, para a gente fazer um trabalho em conjunto, em parceria, deixarmos uma de nós, voluntárias, para fazer esse pré-atendimento na Delegacia da Mulher, onde a mulher tem reclamado demais. A gente entende isso, mas só que agora faz anos que a gente conhece essa demanda que está aumentando cada vez mais e nós conhecemos esse discurso que realmente não tem pessoal habilitado para atender. Mas as violências, os dados são
alarmantes, estão aumentando, como você colocou nessa matéria agora, e não tem mais justificativa. Nós temos que criar mecanismos numa rede, se juntar, todo mundo com esse trabalho, para a gente poder, pelo menos, enfrentar isso de perto. É o que a gente, como o doutor Fernando conhece o nosso trabalho em Jacareí, que a gente propõe uma parceria com o Judiciário, com o governo do estado, o governo municipal, o executivo, a Câmara de Jacareí e outros órgãos competentes para a gente se fortalecer e fazer um trabalho. E a gente está aqui disposta a formar essa parceria com eles para a gente poder reduzir isso de frente. Tá certo. Elton, inclusive aqui a advogada Terezinha Renó estava comentando com a gente aqui, enquanto estávamos aguardando e acompanhando a discussão no estúdio, é com relação, uma medida que tem que ser feita urgente, é com relação à capacitação para o recebimento daquelas mulheres que já estão ou seja, já são vítimas dessa violência, né? A capacitação realmente é muito importante, né, Terezinha? Com certeza. A mulher, quando ela sofre a violência, ela fica num sofrimento que ela não sabe se procura ou não procura a polícia, se ela chama a polícia, se não chama a polícia. Mas quando ela resolve procurar a DDM, ela tem que chegar e ser acolhida com muita humanidade, com muito amor, com muito carinho e ser atendida de uma forma que ela não se sinta constrangida. Então, talvez ela tenha que ter uma recepção mais à parte, ela contar. Se ela fala baixo, ela tem que continuar falando baixo. Quem está atendendo é que tem que entender o sofrimento, que ela está debilitada, que ela está precisando ser acolhida com humanidade. Então, essa capacitação seria primordial que fosse dado a todos que atendem essa mulher. Tá. Elton, uma outra questão também que foi apontada aqui pela Terezinha Renó, advogada da ONG Espaço Mulher, com relação ao processo, né? Existe uma ordem da questão do processo que cai dentro de uma vara, mas que deveria estar em outra. Qual é a sua observação com relação a isso? Aproveitando também o juiz lá para poder comentar esse assunto. Infelizmente, nós não temos a vara da violência doméstica especializada neste assunto. Então, o que a gente pede? É que o processo dessa mulher sofra, ele corra com maior intensidade, com maior rapidez, para que essa mulher se sinta também justiçada. Porque ao longo do tempo, ela vai percebendo que não aconteceu nada com o parceiro, com o namorado, com o agressor, ela fica desestimulada. Então é necessário que o Poder Judiciário também acolha essa mulher e o processo dessa mulher corra mais rápido do que os demais. Uma observação que eles fizeram aqui também, Elton, na nossa conversa aqui, enquanto também acompanhávamos um bate-papo aí no estúdio, é com relação dessa rapidez que é tão necessária, porque além de acolher melhor a mulher, também vai diminuir o índice de mortalidade, porque muitas dessas agressões acabam após, né, por conta do tempo que o agressor fica realmente à mercê ou fica livre, realmente ele pode coagir, então, essa mulher e até mesmo cometendo um crime maior, que é a questão do homicídio. Voltamos ao estúdio, Elton. Daniel, nós já gravamos um programa, a colaboração aí com o pessoal da ONG Espaço Mulher, e um tema que elas apontam sempre é a necessidade de uma casa de apoio, uma casa que possa receber essa mulher vítima de agressão. Já que estamos aí em momento de processo eleitoral municipal, e esse seria um papel importante que o município, que o poder público municipal poderia ser protagonista, eu queria que a Maria comentasse um pouco qual é a função dessa casa e qual a importância da existência de um espaço como esse. Tá certo. Maria, o Elton lembrou bem que você já participou de um programa com a gente, inclusive com ele mesmo, falando sobre a questão da necessidade de existir uma casa aqui para poder acolher essas mulheres, aproveitando agora esse período eleitoral, onde os candidatos, os postulantes ao cargo também estão acompanhando este momento. Qual seria a importância e qual seria o papel desta casa aqui no município para fazer esse acolhimento às mulheres? Jacareí já teve uma casa-abrigo em 2002, mais ou menos nessa ocasião. Não se sabe por que isso foi
desfeito. E desde lá nós trabalhamos com esse tema aqui em Jacareí. Então nós sabemos, do nosso conhecimento, o doutor Fernando também deve saber, que a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública pedindo realmente uma casa-abrigo para Jacareí. Então, os esforços nesse sentido da gente ter uma... O doutor Fernando também sabe disso e a gente vai colocar aqui para vocês que existe uma possibilidade, um projeto de ter um anexo de uma vara especializada da violência doméstica em Jacareí, em virtude desse número grande dessa demanda que cresceu bastante. Então, nós aqui colocamos no ar, através de vocês, desse trabalho de vocês, que a gente se una numa rede completa para a gente batalhar. Primeiro, para trazer esse anexo da violência doméstica para Jacareí, em que tenha o pessoal qualificado, humanizado, um atendimento digno, especializado para essa mulher. E como São José dos Campos já tem, e nós entendemos que uma cidade de 210 mil habitantes já comporta essa casa-abrigo. Então, para nós, esse atendimento para a mulher em Jacareí seria o ideal. Agora, nesse momento que você falou que nós estamos aí num processo democrático de eleições, a gente já fez a colocação para alguns candidatos, nenhum deles, infelizmente, abraçou a causa. E você sabe que agora é a época da gente estar amarrando algumas coisas em cima do pessoal que vai assumir a cidade. Então a gente quer colocar também como desafio qual é o candidato que esteja realmente a fim de abraçar essa causa conosco e fazer essa rede e brigar por esse espaço para a mulher, para ela poder, nessa situação de violência em que a vida dela corre risco, ela possa ir e ficar um período até ela se refazer na sociedade e a família dela ser reconduzida a uma vida mais digna. Certo, muito obrigado, Maria Aparecida, presidente da ONG Espaço Mulher, e também a doutora Terezinha Renó, advogada da ONG Espaço Mulher. Elton, aqui do Pátio dos Trilhos, Daniel Mendes, voltamos ao estúdio com você. Muito bem, Daniel, muito obrigado. Agradecer a presença da Terezinha Renó, também da Maria Aparecida, também aí o pessoal da nossa técnica que colocou esse link aí à disposição para a gente poder fazer esse bate-papo aí com vocês. Bom, doutora, para a gente encerrar esse tema, a gente viu que são várias questões, não é um problema que depende apenas de uma esfera, né, do poder público municipal, do judiciário, a gente precisa fazer uma frente para esse enfrentamento à violência contra a mulher. Eu queria até fazer uma colocação, primeiro elogiar a ONG Espaço Mulher, realmente a gente conhece o trabalho deles, um trabalho muito importante. Eu já tive que atender casos deles de urgência, 7 horas da noite de sexta-feira, para salvar um menino lá. Eu queria devolver então o elogio para as doutoras também, né? Em relação à demora do processo, bom, a questão se o agressor vai ser penalizado ou não de forma criminal é da competência das varas criminais, que são 2 em Jacareí, né? Essa questão da demora foi detectada, né? Foi pelos juízes criminais daqui, né? Principalmente pela doutora Fernanda Ambrogi, que assumiu recentemente a 2ª vara. E as 2 varas criminais estão no mutirão de audiência, principalmente a 2ª, às vezes com 7 instruções por dia, para tentar colocar a pauta em dia e terminar os processos mais rapidamente. Muito bem. Sibeli, alguma questão para a gente finalizar esse bate-papo? Não, eu acho que o que ficou bem forte mesmo é com relação à denúncia, né? Como disse o Dr. Fernando, por mais que seja difícil, é dolorido, mas precisa ser denunciado. As estimativas contam que somente 10% das mulheres que sofrem violência que tem a coragem de fazer a denúncia mesmo oficialmente, mas olha o universo de mulheres que estão sofrendo e não denunciam isso. Então, como disse aqui o nosso juiz, né? Denuncie na hora, né, dentro das possibilidades, seja acolhido por um vizinho, mas denuncie na hora mesmo, porque a denúncia ela é muito importante. Isso é importantíssimo, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, elas trabalham com estatística. Elas vão alocar os recursos para um lado ou para o outro de acordo com a criminalidade. Agora, existe a chamada cifra negra. O que é a cifra negra? São os crimes que não são noticiados, né? Então é importante que, por menor que seja o crime, que as pessoas façam boletim de ocorrência, acionem a Polícia Militar, porque esses acionamentos geram estatísticas. E no momento que a estatística mostrar que está havendo uma quantidade de crimes, de denúncias
expressiva num determinado ponto da cidade ou numa cidade, os recursos vão ser alocados para aquela região. Mas para isso, vamos dizer assim, o crime tem que existir formalmente. E sem a denúncia ele não existe. Bem, muito obrigado. Bom, e hoje é quinta-feira. Vamos saber então as opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí. Quem nos traz as informações é a repórter Rudmila Rodrigues. Olá! Quinta-feira é dia de cinema de quinta na Diretoria de Cultura da Fundação Cultural. Hoje tem a apresentação do curta-metragem Nota Mi, de Alec Lean. Em seguida tem a exibição do longa-metragem Whiplash, Em Busca da Perfeição. O drama musical conta a história de um baterista de jazz que é recrutado para a banda da escola, mas enfrenta a dura técnica de seu professor. Um filme que mistura drama, obsessão e esforço. As exibições do cinema de quinta acontecem toda semana a partir das 7 horas da noite e a entrada é franca. Outra dica bacana para hoje é o filme A Grande Caça aos Pássaros, em cartaz no SESI de Jacareí e de São José dos Campos. Em Jacareí, a sessão acontece às 7 horas da noite e em São José dos Campos, a sessão acontece às 8 da noite. O filme tem indicação livre e a entrada é gratuita. Os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI na página sesisp.org.br. Bem, essas são as nossas dicas para hoje. Amanhã eu volto com as dicas para o final de semana. Até lá! Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira, dia 22 de setembro, termina aqui. Agradeço a presença da jornalista Cibele Sugano, do jornalista Rodrigo Romero, Daniel Mendes também, lá no Pátio dos Trilhos, com a Terezinha Renó e a Maria Aparecida Siqueira, e também ao juiz Fernando Henrique Pinto, que veio aqui hoje representar o Poder Judiciário da nossa cidade. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis no endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Jacareí, e você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia, nos vemos amanhã, até lá!